Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 12. Talvez você esteja se perguntando o que Deus vai falar com você hoje. E eu quero dizer que Ele conhece todas as suas aflições, todas as suas alegrias, Ele te conhece por completo. O Espírito Santo, Ele conhece você melhor do que você mesmo. Por isso que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque Ele entra em lugares que nós nem imaginávamos que precisávamos que Ele entrasse. Ele nos convence de coisa que nós nem sabemos que fazemos ou que precisamos. Ele nos ministra a todo momento. E esse livro de Hebreus, no capítulo 12, eu quero ministrar a respeito de uma palavra que o Senhor falou comigo, que nós temos uma corrida a correr. Olha aí para uma pessoa e diga assim: você tem uma corrida a correr. Nós temos uma corrida a correr. E tem gente que fala: puxa, vou ter que correr, já desanima só de pensar. Mas fato é que todos os dias nós corremos a corrida da vida. A nossa vida é uma corrida. E esse texto de Hebreus capítulo 12, o escritor de Hebreus, ele fala claramente sobre isso. Nós temos uma corrida que nos é proposta por Deus. Nós temos uma carreira que nos é proposta pelo Senhor. Nós temos uma vida a queimar para Ele, por Ele e por meio dEle. E o livro de Hebreus, no capítulo 12, aí no versículo 1 ao versículo 3, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, diga assim comigo, todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tem uma outra versão que diz a corrida que nos é proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Então o escritor de Hebreus, ele diz assim: há uma carreira que te está, ou uma corrida que te está proposta, há uma carreira que lhe foi proposta. Algumas versões vão dizer assim: há uma corrida que nós precisamos correr. Diz aí em algumas outras versões isso. Mas fato é que nós temos uma corrida a correr. Mas é uma corrida que não há vencedor único. Uma corrida que não é incentivada para quem chega primeiro, é para quem chega. Não importa se você vai chegar em primeiro, ou em segundo, ou em décimo, ou em milésimo. Para Deus isso é o que menos importa. Talvez esse seja o nosso pensamento e o espírito competitivo que nós temos. E muitas pessoas desprezam as corridas, ou desprezam as lutas que lutam, porque não são sempre os vencedores. Mas nem todo mundo vence sempre, nem todo mundo sempre chega em primeiro lugar. Para Deus, em momento algum você vai ver na Bíblia que o primeiro lugar é o mais importante. Ele fala: ao que chegar, ao que acabar, ao que terminar, este vai receber a recompensa. Não é quem chega primeiro, porque até mesmo nessa corrida aqui nós não sabemos aonde é a linha de chegada. Numa maratona, uma pessoa que corre uma maratona, ele sabe que a maratona tem 42 quilômetros, 150 metros. Então ele sabe, um corredor experiente sabe que ele vai percorrer 42 quilômetros e 150 metros, se ele for bom, se ele for da linha de frente da maratona, em torno de 2 horas e 10, 2 horas e 20. Mas ele sabe que é acima de 2 horas para correr uma maratona. Então ele vai na passadinha e ele sabe que dentro de 2 horas, 2 horas e pouquinho, ele vai chegar ao término da maratona, e ele sabe aonde está a linha de chegada.
Um corredor de 100 metros rasos, ele sabe que ele vai ter que dar uma explosão, porque ele só tem 100 metros para chegar. Um corredor de 800 metros, ele sabe que ele tem que dar uma corrida um pouco mais rápida, e uma explosão no final, porque ele sabe que em 800 metros está a linha de chegada. E aí o escritor de Hebreus, talvez pensando nisso, ele diz assim: há uma carreira que nos está proposta, há uma corrida que nos está proposta, mas uma coisa que nós precisamos entender é que esta corrida, nós não imaginamos onde está a linha de chegada. Eu não sei se a minha linha de chegada é amanhã, eu não sei se a minha linha de chegada é daqui 10 anos, espero que seja daqui 73 anos, estou orando segundo a Bíblia: Senhor, eu vou viver 120 anos, mas essa é uma pretensão minha, uma imaginação minha, mas eu não sei. Tem linha de chegada que é próxima, tem linha de chegada que é mediana, tem linha de chegada que é longe, tem linha de chegada que ela chega tão rápido que nós não entendemos. Tem bebê que nem nasce e já morre, tem bebê que nasce e morre, tem criança que morre. Então a linha de chegada de cada um é diferente do outro. Eu não posso ter a minha linha de chegada como parâmetro segundo a sua linha de chegada, porque eu não sei, e nem estabelecer a velocidade da minha corrida, porque nós precisamos ter a mentalidade de um maratonista, não de um corredor de 100 metros. Então a vida não é uma corrida de explosão, a vida, acho que ela é mais comparada a uma maratona. Nós vamos no trote, a hora que a gente vê que ele está chegando, a gente vai dando uma acelerada, vai pedindo perdão, fodeu, o negócio vai amando mais. Todo mundo acha que virada de ano, Jesus vai voltar sempre na virada de ano, e nós passamos a vida pensando na linha de chegada: onde está a minha linha de chegada? Como também outros vivem como se ela nunca fosse chegar. Mas fato é que o escritor de Hebreus, ele fala assim: há uma corrida para ser corrida, porque essa corrida é uma corrida que não tem como você mandar outro correr por você. Essa corrida é uma corrida que não tem como você pedir para outra pessoa: olha, corre por mim. Ele vai falar assim para você: cada um vive a sua corrida, cada um vive a sua vida, ainda que seja marido e mulher, cada um corre a sua corrida. E aí ele vai dizer assim: há uma carreira que nos é proposta, há uma corrida que nos foi proposta. Deus coloca eu e você no ponto de partida e fala assim: vai. Então a partir do momento que você nasceu, se não, no momento que você foi fecundado, Deus já falou para você: vai. Porque a Bíblia diz que Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida. Mas aí, ao longo dessa caminhada, nós vamos pensando em desistir, porque correr não é fácil. Eu não sei se você já correu, mas correr não é fácil. Mesmo para as pessoas mais experientes, a corrida, ela exige treino, ela exige concentração, ela exige esforço. Em uma corrida não tem como se distrair, nós precisamos estar focados. Por isso que ele fala assim: há uma carreira para você correr, então corra, mas olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Porque ao longo dessa corrida vão ter pessoas à tua volta, ao longo da caminhada, dizendo assim: você não vai conseguir, você não vai chegar, você é um fracassado, tudo que você faz dá errado. Tem pessoas da torcida contrária que vão ficar soprando na tua vida. E pasme você, seja pessoas de perto ou de longe. Umas vão tentar te desanimar porque sabe que você é um bom corredor, outras vão tentar te desanimar porque tem pena de você, e outras vão acabar te desanimando por amar muito você. Talvez vão dizer para você: desiste, você não merece isso, para de correr, para de lutar, para de brigar, você é muito bom para ficar dando ouvido a isso ou aquilo. E pessoas que nos amam, pessoas que me amam, já tentaram me paralisar sem saber.
Quantas vezes eu estava correndo animado, e tem gente que falou assim: cara, você está muito intenso, você está correndo muito rápido, aí não precisa ir na igreja todo dia, aí não precisa fazer a obra tão intensamente, aí não precisa. E eu vou continuando olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da minha fé. E aí no versículo 3 ele vai dizer assim: considerai, olhe para Jesus, medite em tudo que ele viveu, tenha ele como exemplo de corredor, e então continue correndo a sua vida. Aí diz assim, no versículo 1: há uma grande nuvem de testemunhas. E aí, se a gente entender o que é essa grande nuvem de testemunha, em Hebreus capítulo 11 fala, os heróis da fé. O escritor está dizendo assim: olha, eu relatei para vocês no capítulo anterior o que é viver pela fé. Mostrei para vocês homens que correram a carreira que lhes foram propostas e correram pela fé. Homens estes que venceram, não porque chegaram primeiro, não porque chegaram à frente, mas porque não desistiram. O vencedor nessa corrida de Deus não é quem chega primeiro, é quem não desiste, é quem consegue cruzar a linha de chegada, mesmo capotando. É aquele que ainda que chegue nos últimos instantes da corrida, tombado, mas chega. E aí ele diz assim: há uma grande nuvem de testemunhas. E quem é esta grande nuvem de testemunha? Aí no capítulo 11 nós vamos ver quem são essas testemunhas. Mas diga assim: tem sempre alguém torcendo por mim. Se você torce por uma pessoa, olhe para ela e diga assim: eu torço por você. Tem uns que não torcem para ninguém. Então manda no WhatsApp se a pessoa que você torce não está aqui. Fala: olha, eu torço por você, eu vibro com as suas lutas, mas também vibro com as suas vitórias. Aleluia. Esses dias eu assisti um filme, no filme ela tinha asma, e ela começou a correr, mas esse técnico, ele era o técnico de um time de basquete, colocaram ele para treinar a menina na corrida, e ele espera um número de pessoas para fazer a inscrição, e aparece uma menina para fazer a inscrição, para fazer parte da equipe dele, e a menina que faz parte da equipe dele tem asma. Aí ele fala: meu, vocês estão de brincadeira comigo? Eu vou treinar uma menina, nunca treinei corredores, vou treinar agora uma menina para correr uma corrida que tem asma. Enfim, ele começa a treinar ela. Mais que vencedores. Obrigado, Bruninho. Que é a era da tecnologia, né? Depois você assiste esse filme, muito bom. Mas enfim, ele começa a treinar aquela menina, e ela corre com a bombinha de asma na cintura, e ele fala para ela assim: não tem problema você usar a bombinha, pode usar a hora que você achar que precisa. Então ela começa a correr, e certo ponto da corrida, ela começa com falta de ar, e ela aplica ali o remedinho da asma, e ela continua a corrida. E ele fala para ela assim: olha, usa a bombinha, aplica a bombinha, use e abuse, só não desista, só não pare. E aí depois ela descobre que o pai dela está vivo, ela achou que o pai dela tinha morrido, e esse treinador conhece o pai dela por obra do acaso, e o pai dela grava alguns áudios para ela ouvir durante a corrida. E o pai dela era um corredor profissional, e por ser corredor profissional, eles desenharam todo o trajeto. Então ele falava no ouvido dela numa gravação: olha, agora você está chegando na ladeira, tem uma pessoa à sua frente, acelere e passe essa pessoa nesse momento da corrida. E ele vai dando tudo, a direção para ela. Enfim, eu vou parar por aqui, porque senão depois você não vai querer mais assistir o filme. Mas ela chega na chegada, e ela não desiste, ela não para. E sabe por que ela não desistiu e ela não parou? Porque ela tinha uma testemunha, porque ela tinha alguém que já correu corrida
antes dela e dizia ao ouvido dela assim: não pare, não pare, tem uma pessoa na sua frente, ultrapasse essa pessoa, mas não pare, tem uma ladeira na sua frente, não pare, continue correndo. Então é isso que o escritor de Hebreus está dizendo para mim e para você. Olha, há uma nuvem de testemunhas dizendo para mim e para você: não para, não para. Ah, Senhor, mas está difícil. Não para, porque eu já passei por isso e eu sei que dá para passar. Ah, Senhor, mas eu estou sozinho. E aí você vai ver Noé lá na torcida dizendo para você assim: está sozinho? E eu não estava sozinho, eu consegui construir uma arca sozinho. Eu enfrentei palavras contrárias, eu enfrentei pessoas contrárias. Eu estava sozinho, mas eu, pela fé, venci. Uma pessoa pode fazer a diferença. Só uma. Eu não preciso de muitas pessoas, eu só preciso de uma pessoa. Deus está dizendo. Às vezes, e principalmente num contexto de igreja que nós estamos vivendo hoje, parece que Deus está aprovando igrejas que estão superlotadas, desprezando igrejas que estão num bairro pequeno, com poucas pessoas. E Deus está dizendo assim: mas espera aí, me mostra um lugar na Bíblia que eu precisei de uma multidão para vencer. E quando teve uma multidão, Deus reduziu a quase nada, para dizer assim: a vitória não está na multidão, eu só preciso de uma pessoa. Tem alguém aqui que está disposto? Você pode dizer para o Senhor: Senhor, se o Senhor estava procurando, achou. Salmo 101 diz que os olhos do Senhor estão à procura de pessoas fiéis para que possam servi-lo. Uma pessoa pode fazer a diferença na família. Uma pessoa pode fazer a diferença nas gerações futuras. Noé sozinho fez diferença para a família dele. Ai, mas a minha família não é toda crente. Deus só precisa de você por enquanto. Ele vai começar. Noé pensou, ou Deus usou Noé, um único homem, para abençoar as gerações futuras. Você está aqui hoje porque Noé se dispôs. Você tem que chegar no céu e levar um presente para Noé, falar: pô, cara, muito obrigado que você aceitou o chamado de Deus, que você aceitou correr a corrida que Deus te propôs. Aí se ninguém fizer, eu faço, se ninguém for, eu vou. A carreira minha é muito diferente da sua. Noé fez diferença para Deus. Sabe o que é a Bíblia dizer que Noé achou graça aos olhos de Deus? Sabe o que é isso? É Deus estar olhando para tudo igual e falar: opa, tem um diferente no meio. Tem alguém que ora mais, que jejua mais, que santifica mais, que posiciona mais. Tem um aí que eu sei que eu posso contar. Tem um. Porque diz a Bíblia que no tempo de Noé as pessoas casavam e davam-se em casamentos. É ruim casar? Não. É ruim para uma festa de casamento? Não. Diz que no tempo de Noé as pessoas festejavam. É ruim festejar? Não. Mas tem momento para isso. E aí diz que diante de tudo isso Deus olhou e falou assim: olha, eu ia destruir a terra. Pô, mas não é que eu achei um que tem um coração bom? Não é que eu achei um? Então quando nós estamos correndo a corrida da vida, e a hora que nós achamos que nós estamos sozinhos, lembre-se de Noé, que ele está lá na arquibancada dizendo para você assim: ó, não se preocupe com a multidão, eu preciso de um para impactar uma cidade, eu preciso de um para impactar gerações futuras, eu preciso de um. Então faça a partir de você. Ai, fulano não vai, eu também não vou. Fulano não faz, eu também não faço. O problema é do fulano. O problema é do ciclano. Ai, eu nunca vi o fulano jejuar. O problema é do fulano que não jejuou. Nós estamos correndo uma corrida que Noé está gritando: olha, eu venci sozinho.
Então se você está dizendo para Deus essa noite: Senhor, eu não aguento mais, eu estou sozinha, eu estou sozinho, Deus está mandando Noé gritar aí no teu orelha. Você sozinho pode mudar e impactar uma geração. Ah, Senhor, mas a corrida está tão pesada que eu não estou conseguindo sonhar mais, é tanta luta. E ainda ao longo dessa corrida você vai ver José gritando para você: eu sei o que é acreditar no sonho até o final. Então continue acreditando. Olha aí para a pessoa que está do teu lado: você está muito mudo, você não dá nenhum glória. Fala: aleluia, o postão. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: tem sonho, meu irmão. Sonha. Tem uma música do Salvaão que diz assim: o que era cinza hoje tem cor, e é a cor do sangue dele. Tem pessoas que você olha e fala: quais são os seus sonhos? Não tem mais, no fim da vida, né? Quem disse que a sua linha de chegada está ali? Você não sabe onde está. E aí, quais são os seus sonhos? Sonho. Com que eu ganho? Não dá nem para sonhar. Estou quase pagando para sonhar. Você pode conquistar o que você quiser sem dinheiro. Quem disse que dinheiro conquista alguma coisa? Dinheiro compra, mas não conquista. Você pode ter 100 pessoas do seu lado por causa do dinheiro. Dinheiro não conquista, dinheiro compra. Ah, mas eu conquistei dinheiro, aí é outra coisa. Mas José está olhando assim ao longo da caminhada para mim e para você, dizendo assim: por que você está parando de correr? Ai, estou desanimado, porque a corrida está tão pesada. Ai, parece que os meus sonhos estão mais distantes, parece que os meus sonhos estão todos cinzentos, parece que meus sonhos estão se apagando. E José fala: eu também achei isso um dia, até o dia que eu vi que o meu sonho tirou Faraó da miséria, e o sonho de Faraó me tirou da prisão. Talvez o prefeito da cidade, o governador está tendo um sonho que você vai ser um instrumento de Deus para liberar uma palavra sobre ele. Ah, mas eu sou tão pequenininho. E José quem era? Talvez tenha alguém lá no teu trabalho que está desanimado e você vai ser uma boca de Deus na vida daquela pessoa. Aí ele continua dizendo aí: mas nós precisamos olhar para quem? Para Jesus. Há uma grande nuvem de testemunha que está me animando e está te animando. Ah, pastor, mas eu não ouço a voz de Noé. Não, leia Gênesis capítulo 6 ao 9. Você vai ver a voz de Noé gritando por meio da palavra. Ah, mas eu não ouço José. Vai ler a Bíblia. Porque na Bíblia está a história de homens que correram a carreira que lhes foi proposta, passaram por lutas, passaram por aflições, passaram por dificuldades, e eles venceram. Então quando você achar que está sozinho nessa corrida, lembre-se de Noé, medita na vida de Noé, estude a vida de Noé. Você fala: meu, como que esse homem conseguiu construir uma arca, num lugar que nunca havia chovido, diante de uma situação totalmente adversa? Como que ele conseguiu? Poxa, se ele conseguiu, por que eu não vou conseguir? Se Noé conseguiu, você também vai conseguir. Talvez você fale: não, eu sei, eu estou lutando sozinho, parece que é uma luta desfavorável dentro da minha casa, parece só eu luto. Aí você vai ver Noé vencendo, você fala: não, ele conseguiu, eu também vou conseguir. E eu estou ministrando essa palavra a partir de conversas que eu tenho diariamente. Tem pessoas que eu falo: e aí, qual é o seu sonho? Sonho, né? Sonho. Tem sonho de comprar um carro? Qualquer um tá bom. Uma casa? Qualquer um tá bom. Qual o sonho de ter um celular? Qualquer um tá bom. Fazendo ligação, que importa. Quer viajar para onde? Se eu for para Jundiapeba, não.
Não é uma viagem, calma, eu ia dizer, pode ir um pouquinho mais longe. Mas ali em Jundiapeba para mim tá bom. Conhecer Suzano para mim já está de bom tamanho. E eu converso com pessoas todos os dias, que parece que não estão nem correndo, mas a carreira parece que estão sendo empurradas, tipo, vai. Você já empurrou aqueles negócios pesados que você vai empurrando com o pé assim? Tem gente que parece que você tem que ir empurrando com o pé, vai, mais um dia. Aí outra pessoa que está lá na arquibancada, diga assim, tem um monte de pessoas na arquibancada torcendo por mim. Aí você vai ver Moisés dizendo assim, saia da zona de segurança e viva na zona da fé. Moisés vivia dentro do palácio de Faraó, instruído nas leis de Faraó. Moisés era conhecedor da palavra e das lições de Faraó. Mas aí ele viu que aquele lugar era bom, mas que Deus tinha algo melhor para ele. Ontem aqui no culto de homens, o profeta Júnior liberou uma palavra, ministrou uma palavra a respeito disso. Nós vivemos muito na nossa zona de segurança, nós nos arraigamos em zonas de segurança. Mas aqui tá bom, Deus sempre deu certo aqui, desse jeito. E Moisés vai falar para mim e para você assim, ó, saia da zona de segurança e viva na zona da fé. Moisés vai dizer assim, eu saí do palácio para viver no deserto, porque eu confiei numa palavra de Deus. Nós estamos orando ao Senhor, dizendo assim, Senhor, coloca o chão para eu colocar o pé. Deus está falando, não, movimenta o pé que eu coloco o chão. E aí nós vamos ver Rebeca. Rebeca diz, aquela que une. Rebeca foi uma mulher que se movimentou com generosidade. Diga comigo assim, generosidade. Sabe, nós estamos correndo uma carreira que nos é proposta pelo Senhor. E nessa corrida não adianta eu ser um acumulativo, eu tenho que ser um doador. Você vai olhar para Rebeca, Eliezer, ele chega para Rebeca para buscar uma noiva para Isaac. Mas antes dele chegar até Rebeca, ele fala assim, olha, a mulher que me der água para beber, e der água para os meus animais, essa será a mulher de Isaac. Eliezer diz isso a Abraão. Aí ele chega na ponta de um poço, a Rebeca vai dar água para os seus camelos, e ela olha aquele homem, e ela fala assim, você quer água? Quero. Não, pega aí, ela pega com um balde de água e dá para ele. Eu imagino ele dizendo, não, que isso, primeiro dá de beber para os seus camelos, bebe água, faz o que você quiser depois. Não, que isso, de maneira nenhuma. O que eu tenho aqui em abundância é para dar. Generosidade significa que eu dou aquilo que transborda da minha vida. Só que essa oferta de generosidade colocou Rebeca no propósito de Deus. Ao longo da nossa corrida, talvez nós vamos ganhar uma garrafinha de água, e a gente vai olhar para alguém que está com mais sede que a gente, vai falar, pô, toma aí. Não, você está precisando mais do que eu, pega aí. Não, mas você vai ficar sem, não tem problema, fica tranquilo, eu conheço o Deus da provisão. Eu conheço o Senhor que eu sirvo. E às vezes um copo d'água, uma oferta que você faz, um ato de generosidade vai te posicionar lá na frente da corrida. O problema é que nós estamos correndo muitas vezes a carreira que nos é proposta com a nossa garrafinha de água. E aí a gente vê pessoas parando ao longo do caminho, porque não tem recursos, porque não tem água para beber, e nós agarramos a nossa garrafinha dizendo assim, não, se eu der vai faltar. Vive uma corrida miserável. A igreja pede uma oferta, vai dar uma oferta lá. Sabe, não dê. Tem gente que vai entregar o dízimo todo mês e dá 1000 desculpas para Deus para não dar. Não dê.
Se você não entende que quem é o supridor da tua corrida é Deus, não dê nada. Mas entenda, ouvindo a voz de Rebeca. Rebeca está dizendo para mim e para você: eu dei um copo d'água para um homem, eu dei um balde de água para os camelos, e Deus me posicionou no propósito. Você tem noção? Rebeca foi nora de Abraão, de Jacó, não, de Abraão. É tanto nome que a gente até confunde, né? Rebeca foi nora, rapaz, você é nora de Abraão, por causa de um copo d'água, do homem mais influente, de um homem poderosíssimo, o homem que carregava uma promessa. Um balde d'água posicionou Rebeca nisso. Então, na sua corrida, olhe para o lado. Você não vai perder a corrida se você parar e der um copo d'água para alguém que está. Você já viu as maratonas? As pessoas estão correndo e outras vão dando copo d'água ao longo da caminhada. O problema é que nós agarramos os nossos recursos, achando que vai faltar. Eu não vou ter o fim da caminhada. Pode ter certeza, irmão, que vai estar Noé, vai estar Moisés, tudo assim, na beira da pista, dizendo para você: vai, toma aí, toma água aí, vai, porque eu estou contigo. Não dá uma animada, pastor, não dá? Quando a gente lê, que é uma nuvem de testemunha torcendo por nós. Se ninguém estiver torcendo por você, acredite que Moisés está torcendo, Noé está torcendo, Abraão está torcendo, Rebeca está torcendo. Mas eu estou pensando, olha, eu estou falando para você aqui, eu já estou caminhando para o final, mas eu estou falando para você aqui de pessoas que venceram nas maiores dificuldades que nós temos, de achar que estamos sozinhos. Noé construiu, recapitulando, Noé construiu uma arca sozinho, de achar que os nossos sonhos não vão se cumprir. Não importa o que está acontecendo na tua vida, eu não estou desmerecendo o que está acontecendo na tua vida, mas eu acredito na palavra de Deus que diz que vai acontecer, e ponto. Se José conseguiu, você também vai conseguir. E Abraão, Deus tira Abraão também da zona de conforto, coloca ele num lugar de insegurança. Às vezes nós esperamos as coisas dar certo para ir, não, as coisas vão dando certo ao longo da nossa corrida. O meu sonho é ser um empreendedor. Mas empreendedor não tem salário dia 5 e dia 15. Difícil, né, pastora Vanessa? Então para mim ter dinheiro eu vou ter que trabalhar. Não que a pessoa que trabalha registrada não trabalhe, mas a mente de pessoa que tem medo de sair dessa zona de conforto que aqui eu só faço aquele arrozinho com feijão todo dia, cai dinheirinho dia 5, cai dinheirinho dia 20, e assim eu vou levando a vida. E empreender é o quê? Confiar praticamente em Deus todo dia. Deus manda cliente, Deus manda provisão. Mas caminhar todos os dias acreditando, Deus fez isso com Abraão. E com Jesus? Olha o que diz aí no versículo 3: considerai, pois. Tem uma outra versão que diz uma outra palavra, não tem? Quem tem uma outra versão de Bíblia aí, que diz uma outra palavra? Está todo mundo lendo a mesma versão, que bom. Ou todo mundo estava esperando o telão, né? Aqui, obrigado. Aqui no telão, na King James, foi essa que eu li. Olha aqui, refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Refletir em quem que ele está falando para refletir? Diga assim: Jesus. Sabe, nós falamos tanto de Jesus, nós ministramos tanto a respeito de Jesus, nós falamos que amamos a Jesus, mas refletimos muito pouco sobre a corrida de Jesus, refletimos muito pouco a respeito do caminhar de Jesus. Refletir, pode fechar aí. Mas nós refletimos muito pouco a respeito da caminhada de Jesus. Nós achamos que sofremos, será que sofremos como Jesus sofreu?
Nós achamos que passamos dificuldade, será que passamos tanta dificuldade quanto Jesus passou? Quando você achar que a sua linha de chegada está muito longe, que você não vai conseguir chegar até lá, reflita na vida de Jesus, porque a vida de Jesus revelou a ele já a linha de chegada, ele sabia onde era a linha de chegada. Algumas pessoas disseram para ele assim: olha, você pode mudar a sua linha de chegada, a sua carreira pode ser aliviada se você prolongar a sua linha de chegada. Ele falou: cara, não dá, por quê? Porque eu estou para fazer o que o meu Pai me enviou a fazer. Aleluia. Ah, mas vai ser difícil, eu sei, vai ser doloroso, eu sei, você vai sofrer, eu sei, mas não existe corrida sem dor, não existe corrida sem persistência, não existe corrida sem foco. Olha aí para a pessoa que está lá e fala assim: você achou que ia ser fácil? Ah, mas eu achei que eu entreguei minha vida para Jesus, ia ser melzinho na chupeta. Reflita sobre a vida dele. Ele já nasceu perseguido. Você ainda nasceu de boinha. Deu até uma margem aí. Sabe o que Jesus está falando para você? Ó, deixei você sair correndo na frente ainda. Às vezes a gente olha e começa, vem para a igreja, parece que está indo para um culto fúnebre. Para o culto hoje. Ai, meu Deus, vou lá chorar hoje. Hoje é dia de chorar, de mostrar para Deus que eu estou sofrendo. Ele está falando: eu sei, Deus sabe o quanto você sofre, sabe, Deus sabe o quanto eu sofro, mas Ele sabe também da força que há em mim. Ele sabe mais do que você da força que há em você. Por isso que nessa noite Ele está falando assim para mim e para você: olha, ânimo, continua correndo, vai parar por quê? Ai Deus, mas eu quero mudar a rota. Não, continua a carreira que já está proposta para você. Ah, mas eu queria correr a carreira da Bárbara. Não, há uma carreira proposta para você. Ah, mas eu queria fazer o que ele faz. Não, o que ele faz, ele já tem quem faça. Há uma carreira para você. Se você não fizer, não tem problema. O problema, ou melhor, se você não fizer, o problema é seu. Mas há uma carreira proposta para você. Você acha que eu não penso em desistir? Todo dia. E aí quando eu penso em desistir, eu falo: não, Deus, eu não posso desistir. Mas por que eu não posso desistir? Porque o Senhor confia uma carreira, uma corrida em mim. Eu não quero correr uma corrida sem saber onde eu vou chegar. Eu sei que a minha linha de chegada já está determinada pelo Senhor, mas eu quero cumprir o que a Bíblia diz. Eu quero receber a coroa da vitória. Tem gente que está: ai Deus, volta logo Jesus, e a gente fica procurando os sinais da linha de chegada. Diga assim: eu só preciso correr. Estou com falta de ar. Aplica a bombinha e continua correndo. Ai, mas eu estou correndo sozinho. Noé está gritando para você hoje: continua. Eu mudei a sua história, porque eu ouvi Deus. Ah, Noé, mas você teve apoio de quem? De ninguém. Eu tive que conquistar a minha família. Eu precisei ser um influenciador dentro da minha casa. Você acha que para Noé também foi fácil colocar a família toda dele dentro da arca? Mas eu imagino o filho de Noé, depois talvez de 10 anos Noé construindo a arca. Eu estou pensando nisso. Depois de 10 anos Noé construindo a arca, o filho dele falando um para o outro: cara, esse negócio deve ser de Deus, porque o pai não ia estar dedicando 10 anos já da vida dele na construção de um negócio que não vai para lugar nenhum. Isso eu estou falando 10 anos, mas pode ser 30 anos, eu não sei quantos anos foram. Talvez um ou outro só chegou lá para os 90 anos que Noé estava construindo a arca e falou: rapaz, o pai já está dedicando 90 anos, será que esse negócio não é de Deus mesmo? A vida dele começou a influenciar a família dele.
a sua vida influencia a partir da sua casa. Ah, mas não tem vindo ninguém comigo. Fica tranquilo, eles estão vendo você construir a arca. Continue construindo a arca. Continue fazendo. Continue. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim: continue. Olha com um olhar um pouquinho mais animador para ele. Diga: continue. Tem gente que fala assim: continua aí, vai. Continue. Ah, mas o que eu estou fazendo está tão bom. Acho que se eu for nesse trotinho, eu vou chegar lá. Sabe, nesse filme você vai ver o pai da menina falando no ouvido dela assim: ó, agora tem uma subida à sua frente, tem uma pessoa subindo na sua frente, provavelmente tem uma pessoa na sua frente. Dá agora, tire forças da onde você não tem, porque provavelmente essa menina que está subindo junto com você, ela está enfraquecendo na subida. Se você der uma acelerada na subida, você passa ela. É isso que Moisés está dizendo para você. Para de ficar limitado a uma zona de conforto, a um campo gigantesco que te levará à promessa, mas você precisa sair. Ai Deus, e se? Não pense mais se, pense como.